4 estratégias para a linguagem de amor na sala de aula. Sejam muito bem-vindos! Esse é o tema da nossa live hoje e é com muito prazer que eu estou aqui para conversar com você e construir esse diálogo de amor, de afeto, através do ensino das práticas em educação socioemocional. Então sejam muito bem-vindos! E você que está chegando agora já dá muitos coraçõezinhos, porque o nosso tema hoje é um tema que está recheado de orientações, né, que vem da base do afeto, do carinho. Então vamos lá, pode compartilhar com os colegas, manda um aviãozinho aí para que todos possam também participar desse diálogo, né? Terezinha Vidal, muito bem-vinda, Terezinha, minha colega e parceira, muito bem-vinda mesmo, tá? Ai, que maravilha ter vocês aqui comigo. E falar de linguagens de amor é algo que eu trago do fundo do meu coração, né? Eu sempre procurei ser essa professora afetuosa, carinhosa e firme, né? Com os meus alunos. Nós temos que lembrar que limite também faz parte de uma relação de amor, de respeito. Então é com muito prazer que eu recebo vocês aqui. Beijo no coração, Tê! Vamos lá, vamos convidando os colegas, convidando os amigos para esse bate-papo gostoso aqui, tá? E para vocês que é novo aqui nesse perfil Professor Especialista, eu sou a Liz Soares, sou professora especialista em educação socioemocional, atuo há 15 anos na educação, né? Há 8 anos eu estou à frente de um programa socioemocional e é esse ensino que me trouxe até aqui, para trazer essas mensagens, construir com vocês esses diálogos, né, que vai em direção a novas práticas educacionais. E nós precisamos entender o porquê desse movimento, né? Sempre houve a necessidade, mas agora com mais consciência, que possamos juntos aprender aqui nesse perfil e que vocês possam colaborar e construir aqui, juntinho comigo, este conhecimento tão essencial e tão necessário para todos nós. Então, sou psicopedagoga, mentora e formadora de professores especialistas em educação socioemocional. Então, eu quero que você, junto comigo aqui nesse perfil, se sirva de muitos conhecimentos e experiências que eu trago ao longo desses 15 anos de trajetória educacional. E nós sabemos que ao falar de amor, né, nós falamos de atitudes, de qualidade de vida diária, né, vida prática. Então, o amor é este sentimento incondicional que precisamos trazer nas nossas abordagens, beber de fontes, né, seguras, cientificamente comprovadas, através da neurociência aí, que a nossa metodologia, né, independente de qual seja, ela precisa ser firme nos valores, nos limites que o amor nos proporciona, né, e nos permite agir. Então, falar de linguagem emocional, falar de amorosidade, né, de linguagens de amor, me remete lá na porta da minha sala de aula, quando eu estou lá, perfumada, né, Tê? Adoramos um perfume, um boticário, os nossos alunos reconhecem, né? É interessante como eles reconhecem, eles sentem, de criança, do infantil ao ensino médio, eles percebem cada detalhe, o seu olhar, o seu gestual. Então você está ali muitas vezes esperando o seu aluno com o seu melhor sorriso, com uma roupa, né, alegre, bem vestida, perfumada, né, montada na beleza, e com certeza isso vai fazer uma grande diferença. Os alunos gostam, os nossos colegas gostam. Esse é o primeiro passo para uma comunicação afetuosa, né? Todos nós gostamos de presenciar os nossos professores, os nossos cuidadores, né, praticando esse autocuidado. Então, quando você observa de longe um professor que está ali atento, né, através do seu olhar, do seu acolhimento para com o seu filho que você acabou de deixar ali na escola, é algo reconfortante, né? É uma das linguagens mais importantes que nós precisamos desenvolver, é cuidar desta linguagem não verbal. Então, a partir do nosso tom de voz, né, da forma como você olha para esse aluno, né, se é uma criança menor, que você
abaixa até a altura dos olhos, né? O quão é importante cultivar esse olhar no momento da comunicação, né? E nós, nessa correria, muitas vezes esquecemos, né? Então você troca um olhar com o pai e muitas vezes é aquele olhar que ele vai levar com ele durante todo o dia, né? Principalmente lá na educação infantil, quando os alunos estão no início da educação infantil, passando por momentos de adaptação. Então, um pai chega para entregar um filho, então você está ali recebendo o aluno, acolhendo o aluno, mas você não esquece de acolher esse pai apenas com um gesto, com um olhar. Então, quantas vezes você teve essa oportunidade e você levou com muito cuidado essas suas atitudes, né, diante do seu contexto? E com certeza você está praticando um pilar muito importante dentro das linguagens de amor. Agnes, seja bem-vinda, Agnes. É um prazer ter você aqui com a gente, né? E vocês que estão chegando agora, já vai respondendo aí para mim, né? Vocês têm memórias afetivas de linguagens de amor que os seus parentes, né? Principalmente o pai e a mãe, levou para vocês? Né? Ou um professor, né? Qual é a linguagem de amor que você tem aí viva na sua memória e que mexe com você até hoje, né? Então nós sabemos que temos cinco sentidos e esses 5 sentidos eles precisam ser ativados por nós nas escolas, né? A se tratar de educação emocional, esse professor ele precisa desenvolver essa sensibilidade de observação, de mapeamento, né, de emoções, para que ele possa conduzir esse aluno em um entendimento, né, maior, que esse aluno possa olhar para você e saber exatamente o que você quer transmitir. Então, esse repertório emocional, nós, professores, temos que ter o cuidado de levar neste momento para as nossas salas de aula. Então, eu convido vocês a desenvolver esses estudos, né? São estudos novos, mas que parte de algo essencial do ser humano, né? Que é acolher as suas emoções, que é sentir. Então, humanizar as práticas educacionais é algo necessário, né? Então, quando eu me recordo e que eu busco nas minhas memórias linguagens afetivas do meu tempo de criança, do meu tempo de escolarização, com certeza, essas linguagens não verbais, essas linguagens do toque, de linguagens de olhar, né? Tem professor que apenas com o olhar, ele tem a capacidade de nos acolher, ele tem a capacidade de nos provocar um sentimento bom, né? De acionar um gatilho ali, e isso é muito contagiante, né? Nós sabemos que as emoções, elas são realmente contagiantes. Então, nada melhor do que um professor que tem esses conhecimentos, que está munido desses conhecimentos em sala de aula, para provocar esse clima emocional positivo, construtivo, né, compassivo em sala de aula. Então, eu trago para vocês aqui a comunicação, né, não violenta do Marshall Rosenberg, como uma referência, como uma fonte para as linguagens do amor. E trago também uma pedagoga, escritora, né? Ao final dessa live eu quero deixar para vocês aqui a indicação do livro da Sara Braga Pina, né? Uma pedagoga premiada, que nos traz essa reflexão, né? De que educar para os valores, educar para o amor, nos exige conhecimento, né? Nós precisamos de habilitação para estar à frente, né, de desenvolvimento humano e principalmente para agir de forma intencional na vida dos nossos alunos. Então, eu quero trazer aqui para vocês hoje, que é com muita admiração por todos os professores que eu tive, né, eu quero trazer para vocês aqui esse reconhecimento, é que eu aprendi, né, as várias linguagens de amor. Então, até mesmo quando aquele professor, ele não estava ali, né, com uma linguagem muito clara para mim naquele momento, hoje, né, por meio de muitos estudos, eu percebo
que era apenas a forma dele demonstrar o seu amor, né? É uma comunicação de amor que eu não conhecia. Então, muitas vezes achava que esse professor, ele não me dava importância, que esse professor não me dava oportunidade, né? Eu, no lugar de aluna, eu já observava as atitudes dos meus professores, né? Então, hoje eu faço esse levantamento e vejo, nossa, hoje eu vejo beleza em várias atitudes de professores, né? Que passaram por mim e que naquele momento eu não compreendia, né? Isso também me faz lembrar de algo que eu quero trazer aqui para vocês, né? Eu ouvi de um especialista em neurociência em que dizia assim que as crianças, elas são excelentes, elas são exímias observadoras, mas elas são falhas ao interpretar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Então, naquele momento eu estava observando, eu estava interpretando o comportamento dos meus professores a partir do meu conhecimento, das minhas vivências, das minhas experiências. Então, baseado na linguagem de amor que eu tinha, eu estava ali de frente dos meus professores, dos meus colegas, né, levando os meus comportamentos e as minhas atitudes. Então, veja o quão é importante, professor, todos nós bebermos dessas fontes, né, de uma comunicação não violenta, uma comunicação que traz valores, que traz o respeito, que traz a compassividade, que traz o meu aluno para o centro, para o protagonismo desse processo, né? A considerá-lo como uma pessoa que tem suas necessidades, né? Como um ser humano que sente e precisa ter os seus sentimentos validados. Então a Sara, ela vem trazer, né? A Sara Braga, ela vem trazer no seu livro todo um direcionamento para os pais, para as famílias, para os professores, quando o assunto é educar para o afeto, educar de forma respeitosa, de forma efetiva. Então esse é o meu convite para essa noite, para que a gente possa emergir um pouco nas leituras, né? Nós viemos de uma educação tradicionalista que nos privou muito desse conhecimento, né? Como mediar as emoções no outro, se eu não aprendi a mediar as minhas próprias emoções. Então é um momento, né, de revisitar aí as nossas formações e nos unirmos para aprendermos juntos, né? Eu tenho lindas memórias com as histórias que minha professora contava. Olha, Tê, as histórias, né? Ninguém mais do que um professor, ninguém melhor do que um professor para tecer essas histórias, né? O professor encantador é esse professor que tece histórias dentro de uma pluralidade, de uma diversidade em sala de aula, vocês concordam? Então a Tê está contribuindo aqui com a gente. Olha só, eu imagino, viu, ter essas lindas memórias, né? Através dessas histórias, elas trazem um pilar muito importante dentro das 4 estratégias que eu quero trazer para vocês aqui nesta noite, né? Que é a estratégia número 1, que é o pilar pertencimento, né? A primeira estratégia para que a gente possa agir de forma afetuosa, respeitosa, compassiva, encorajadora nas relações com o nosso aluno em sala de aula, parte do pilar pertencimento, né? É fundamental desenvolver o pilar pertencimento. E a dica que eu deixo aqui de estratégia para vocês desenvolverem esse pilar é justamente as histórias, né? A storytelling é uma ferramenta potente que vai com certeza conectar com o seu aluno, né? É sobre conexão. Quando a gente fala de pertencimento, é sobre conexão. Então, um aluno que se conecta com o seu professor, ele vai levar esse professor para o fundo do seu coração, né? E vai, com certeza, levar boas memórias e vai disseminar essas memórias por onde for, né? São ensinamentos, né? Na verdade, são lições. E é muito gostoso de ouvir isso, viu, Tê? Porque eu também tive professores que me trouxe várias memórias importantes, né? Que hoje, em momentos difíceis, eu me recorro a elas para me salvar. Eu falo que as boas memórias são como coletes salva-vidas,
né? E eu tenho uma história aqui para contar para vocês, para que a gente possa compreender um pouco dessa primeira estratégia que eu trago nessa noite, que é o pertencimento. Eu me lembro lá no ano de 2017, eu já estava à frente de programa socioemocional e também atuava como professora de arte e educação. O ensino médio para mim sempre foi um desejo muito grande, agir diretamente com os meus adolescentes, né? E eu tive a oportunidade, através da disciplina de arte e educação, em uma escola particular aqui da minha cidade. Então, naquele momento, eu aceitei, recebi o convite e o desafio estava instalado ali. E nós sabemos que a nossa mente, né, ela é expert para poder ficar ali caraminholando, e eu fiquei pensando muito como agir, como criar conexão com esses meus alunos, esses novos alunos, né, com perfis assim diferentes. Então eu gostaria naquele momento, né, de ter uma bola de cristal, era esse o meu sentimento. E eu tive a ideia de ligar para o professor que estava deixando as aulas, né, me passando as aulas, e ali de forma intencional eu comecei a mapear as emoções desses alunos. Aí o professor, ele foi me falando um pouco de cada aluno, foi falando, a primeira coisa, eu nunca vou esquecer, que ele me disse foi assim: Liz, é uma turma agitada, com homens, né, predominantemente assim, masculina, a turma é uma turma masculina. E eu lembro, eu falei, meu Deus, e agora? Como que essa professora afetuosa, né, essa professora que tá ali emocionalmente, né, já emergindo nos estudos socioemocionais, vai chegar diante de uma turma que a fala do professor me trouxe, né, era uma turma muito enérgica, uma turma com um perfil desafiador. E aí, depois que eu colhi todas as informações, né, desse professor, eu fui refletir um pouquinho, né, e fui agir na minha primeira comunicação, que é essa comunicação não verbal, né? Eu preciso cuidar da minha aparência. Perfume, roupa, quero escolher aqui, né, para agradar os meus alunos. É assim que um professor consciente faz, né, de forma intencional. Então eu fui lá,